Rolando meu feed despretensiosamente, eu dei de cara com uma mulher belíssima, que me chamou a atenção também pela sua beleza, mas principalmente pela sua assertividade na hora de responder perguntas descabidas. Eu tô falando da atleta Aline Gu, que é uma atleta de esqui freestyle e ela ganhou medalhas agora na Olimpíada de Inverno. Ela compete pela China, apesar dela ter nascido nos Estados Unidos. E ela foi. Toda vez que, né, você ganha lá uma medalha, você vai para a coletiva de imprensa. E na coletiva de imprensa, eu já vi 3 vídeos dela respondendo as perguntas de uma maneira que eu quero muito trazer aqui para vocês, não só para a gente pensar junto aqui na maneira como a Eileen responde, mas também no que ela está dizendo quando ela responde, porque eu achei que, pelo menos nesses 3 vídeos que eu vi, ela deu várias aulas pra gente. E assim, tá, vamos dar uma reclamada? Só uma reclamadinha pequena. Gente, a Mona tem 22 anos. 22 anos. Eu achei que ela fosse mais velha pela postura dela. E eu acho que é bastante interessante a gente pensar nisso, né? Que a gente imagina que a pessoa que tem uma postura confiante e segura, a gente sempre tende a achar que ela tem mais idade. Por quê? Porque a gente tende a associar de que a pessoa ganha com a maturidade mais confiança em si. E é engraçado que em um dos vídeos ela estava com um laço dourado na cabeça, gigante inclusive, para quem estiver assistindo eu vou tentar colocar a imagem aqui. E mesmo assim, ela não tinha uma postura infantilizada. E isso corrobora. Vou fazer um PS aqui que me veio na cabeça agora. Lembra quando eu fiz o vídeo sobre a magreza da Ariana Grande? E eu falei também sobre o fato dela se infantilizar na maneira como ela se vestia e falava e tal. E lá no Instagram eu tomei bastante hate, porque, ai, eu quero usar lacinho e não sei o que. A questão aqui é postura. A questão é a maneira como você se coloca pra vida. A Eileen tem muito menos idade do que a Ariana Grande. Ela tem 22 anos, ela estava com um laço na cabeça. E em nenhum momento você via uma criança. Nos gestos, na postura, no olhar dela. Era claramente uma mulher. Quando a gente fala de códigos, de símbolos, a gente está falando de um conjunto da obra também. É o lacinho cor-de-rosa na cabeça de uma mulher que está infantilizada em gesto, jeito, olhar e fala, ou o lacinho na cabeça de uma mulher de 22 anos que tem poder na hora que se comunica. É muito diferente. Muito diferente. Cada laço ali cumpre uma função diferente. Porque o que define essa função é a maneira como a gente se posiciona na vida, né? E não necessariamente apenas aquilo que a gente está vestindo. O que a gente está vestindo comunica muito, mas a gente precisa saber vestir aquilo que a gente quer, né? A moda é isso também, né? A gente precisa saber carregar aquilo que a gente coloca como adorno. Mas enfim, parênteses feito, eu não sei se vocês viram esses vídeos da Eileen. Eles circularam bastante pelas redes sociais, então talvez você já tenha visto. E eu quero começar pelo primeiro que viralizou bastante. Eu não vou colocar o vídeo aqui, gente, não é nem por direitos autorais, porque eu acredito que não tenha. Porque tem gente que tá só ouvindo no Spotify. E aí vai ficar só o inglês, não vai ter a tradução, e para algumas pessoas isso pode ser um problema, então não vamos fazer dessa forma, tá? Eu vou dizer o que é esse primeiro vídeo. O primeiro vídeo é um jornalista que faz uma pergunta para ela, que eu achei, assim... Eu não sei se ele faria essa pergunta para um atleta homem. Se já fez e vocês quiserem me trazer evidências, pode deixar nos comentários, mas eu nunca vi ninguém fazendo esse tipo de pergunta, tá? A pergunta é se ela enxerga as 2 medalhas que ela ganhou como realmente 2 medalhas de prata ou 2 ouros perdidos. E eu não vou mostrar todo o vídeo pra vocês aqui, mas eu vou mostrar o som. Eu vou colocar aqui o som pra vocês verem o início da resposta dela. Peraí. Eu amo essa gargalhada que ela dá pra responder. Aí ela continua dizendo que ela é a atleta mais premiada, mais medalhada, né? Enfim, mais decorada, condecorada de free skiing da história. É a atleta mulher, né? E que para um atleta ganhar uma medalha de ouro já é tanta coisa,
a vida dele muda tanto. E existem as expectativas das outras pessoas que aumentam, que ela fala que essa perspectiva que ele teve de 2 medalhas de ouro perdidas, ela acha um pouco ridícula. E o que eu amei profundamente na resposta da Aylin, primeiro foi a risada. Porque pensa aqui comigo, quando alguém te faz uma pergunta que você considera absurda, como a pergunta que ele fez, você talvez, me corrija se eu estiver errada, não sei em que estágio que você está, vamos lá. Mas talvez você pare para duvidar de si. Vamos se colocar no lugar da Eileen. Talvez você não tivesse pensado nisso. Na hora que o cara falou, você pensasse, nossa, é verdade, eu perdi 2 de ouro. Realmente. O que ponto de vista que você escolhe olhar quando alguém te aponta algo que é um absurdo, mas que talvez por uma falta de confiança ou segurança você ainda prefira aceitar o ponto de vista do outro. E eu acho que a Eileen ali dá uma aula de autoconfiança. Na verdade, os 3 vídeos dela que eu vi são aulas de autoconfiança. De uma pessoa que ela está tão segura de quem ela é e de o que ela fez para chegar no ponto onde ela está, que nada, nem ninguém, nem a perspectiva torpe de uma pessoa que não é atleta vai abalar isso nela. Principalmente, né? Principalmente olhando na perspectiva de alguém que não está e não viveu aquilo que ela viveu. Mas eu acho muito interessante como em tão pouca idade, ela já aprendeu a se posicionar. E eu sei que aqui eu falo com mulheres de todas as idades e que não necessariamente tiveram as mesmas condutas aos 22 anos. A gente pode até ter tido momentos de rebeldia, momentos de conseguir ter essa segurança de responder mais afiado, né, a perguntas atravessadas, mas eu aos meus 22 anos, eu tinha dentro de mim uma insegurança muito profunda. Eu não tinha esse olhar de confiança que a Eileen sustenta. E eu achei muito maravilhoso e fiquei pensando que isso também é fruto de todo esse movimento que a gente vem fazendo há todos esses anos para que as mulheres enxerguem o tamanho do poder que elas têm e comecem a exercer a sua autonomia. Eu acho que meninas, eu vou falar meninas porque ela é muito jovem, mas ela já é uma mulher, mas meninas como a Eileen, elas me dão esperança de que todo o trabalho que vem sendo feito há anos, não é só na minha geração, imagina, há anos, está começando a ser recompensado. Porque essa garota tão jovem já ter a confiança de rir na cara de quem faz uma pergunta absurda pra ela sem nenhum medo da retaliação e não teve retaliação. E por que as pessoas ficaram tão impressionadas e compartilharam como uma coisa positiva? Porque ela não ri agressivamente, ela não ri de deboche, ela ri porque a situação é ridícula mesmo. Ela faz as pessoas em volta perceberem quão ridícula é aquela afirmação. E isso só é possível quando a gente confia muito na visão que a gente tem de mundo, a ponto de defendê-la sem força. O que a Aline fez ali naquele vídeo foi se impor sem força alguma. Ela apenas falou. Ela apenas disse, ela riu e falou que ele tava que a pergunta, a perspectiva, e ela não ofende o cara. Ela não fala você teve uma perspectiva, você teve um ponto de vista, você falou, não. Ela fala, sinceramente, eu acho essa uma perspectiva ridícula. Ali ela está debatendo a pergunta que ele trouxe. Ela não leva uma ofensa diretamente pra ele. Pode ser que ele tenha ficado ofendido, a gente não sabe. Eu não sei, pelo menos não fui pesquisar. Mas ela se coloca de maneira confiante, educada, mas sem ser boazinha, sem adocicar as palavras, porque a pergunta que foi feita pra ela foi de péssimo gosto, foi ridícula, e ela simplesmente devolveu. O desconforto que ele tentou causar nela, ela devolve, rebate e entrega pra ele. E aí eu te pergunto, quantas foram as vezes que as pessoas te deixaram desconfortável e você pegou o desconforto que ela jogou no teu colo e ficou com você por dias, meses, talvez anos, sendo que ele não te pertence. É uma coisa que a pessoa jogou no teu colo e você pegou achando que é sua. Não tá na hora de rebater e devolver? Talvez você não tenha sido tão rápida quanto a Eileen e responder ali na hora da maneira como você gostaria, mas nunca é tarde para tirar esse desconforto de você e endereçá-lo e entregá-lo a quem o colocou no teu colo. Porque ele não é seu, né? Esse tipo de coisa não é nossa. Percepções e pontos de vista que nada tem a ver com a nossa história, com quem a gente é,
A gente não pede pra ninguém dar. E se a pessoa te entrega isso, é justo que ela também fique desconfortável com aquilo que ela tentou colocar em cima de você. E ao longo dos outros 2 vídeos que eu vi da Aylin, a gente vai entendendo como é que essa mentalidade foi construída nela. Teve um vídeo que aí é uma pergunta muito linda da jornalista, falando que ela é tão inteligente, ela é tão eloquente e ela traz vários assuntos. E a jornalista fala pra ela: como você pode dividir com a gente como que é o seu cérebro um pouco? E é muito bonitinho. E ela ri, ela fala obrigada, que, né, agradece a pergunta, ficou feliz com o elogio. Mas ela explica nesse vídeo que ela realmente vive muito na cabeça dela, mas que não é um lugar ruim de se viver. Que ela faz muito journaling, que ela conversa muito com ela, que ela elabora os pensamentos dela e que a gente tem sim a capacidade de dominar aquilo que a gente pensa. Ela usou a palavra controlar e que controle, eu não gosto muito da palavra controle porque eu, como controladora, vou para um outro lado dela. Mas eu gosto mais da palavra domínio, que a gente pode, ao observar aquilo que a gente pensa, conduzir os nossos pensamentos para lugares muito melhores e dessa forma transformar quem a gente é. Isso é uma sabedoria milenar, isso é uma sabedoria que todos os avatares, monges e etc. tentam passar para a gente e que por conta do sistema que a gente vive, que bombardeia a gente de informação o tempo todo e faz com que a gente sinta eternamente uma falta terrível de algo que a gente precisa preencher com produtividade e consumo, a gente não consegue sentar a bunda na nossa cadeira, ficar um momento de silêncio de meditação e conseguir ter domínio dos nossos pensamentos. E eu não tô apontando o dedo na tua cara não, viu? Porque eu tenho uma grande dificuldade de meditar. 1, por conta do controle, e 2, por conta desse excesso de coisa. A minha forma de meditação talvez seja a escrita, que é o momento em que eu consigo realmente parar. Mas eu acho que seria muito melhor, e eu queria fazer esse desafio. Eu vou pensar se eu me comprometo com esse desafio com vocês, de começar a meditar. Ó, vou pensar. Talvez, hein? Acho que é a maneira que está mais ao nosso alcance, vamos colocar dessa forma, da gente conseguir se tornar observadora dos nossos pensamentos e conduzi-los por um lugar melhor. E eu li um livro há um tempo que se chama Cartas de Cristo. Eu não sei se eu já cheguei a falar aqui no podcast para vocês. Cartas de Cristo é um livro canalizado. A autora psicografou, ninguém sabe quem é a autora, porque a ideia é que ela permaneça realmente no anonimato. Mas Jesus Cristo preparou essa mulher durante 40 anos para que ela recebesse as mensagens que ele gostaria de passar. E aí aqui, gente, cada um tem sua fé, tá bom? Eu vou ficar muito ok se você falar que você não acredita nisso, que você tem outra fé, tá tudo certo. Não é um problema para mim. Espero que você também respeite o fato de que eu acredito, tá bom? Esse livro, ele mudou bastante a minha percepção sobre muitas coisas. Ele é um livro que mexe muito com você energeticamente. Eu comecei a ler e eu comecei a sentir o meu corpo como se eu estivesse num barco, assim. Eu comecei a sentir meu corpo ondular. Ele é muito forte e é Jesus ensinando pra gente como ter esse domínio da nossa mente. Inclusive tem um paralelo nesse livro que ele é muito parecido com o Kybalion, muito. As leis que Jesus fala no Cartas de Cristo são as leis que estão no Kybalion. Eu achei isso fantástico, fenomenal. E desde que eu li, ele fala, né, no livro, que todos os dias você precisa sentar e ficar por 10 minutos meditando para entrar em contato com a fonte criadora de tudo, né? Que no livro ele chama de fonte, a gente chama do que quiser aqui embaixo. Aqui embaixo que eu digo aqui na Terra. Com Deus que seja. Então, é uma forma da gente, é como se a gente pudesse entregar aquele momento para se reconectar com a fonte e ali a gente consegue entender quem a gente é de fato e se dissociar desses pensamentos, dessas crenças, dessas coisas que nos rodeiam e que muitas vezes são as coisas que nos botam para trás. É desafiador. Não é uma coisa que você encontra fácil. E eu acho que é importante dizer aqui que essa confiança e esse domínio de quem nós somos, ele não se adquire apenas através das coisas que vocês ouvem e leem. Ele só se adquire com a prática. Vocês não vão conseguir se tornarem
melhores amigas de si mesmas, vamos colocar dessa forma, e boas observadoras daquilo que vocês pensam e boas condutoras dos seus pensamentos se vocês só ficarem na teoria. Isso não existe. Eu sei que é muito gostoso ler livros de autoconhecimento, de autoajuda, de psicanálise, enfim, do que vocês quiserem. Eu sei que é muito gostoso ouvir os podcasts, eu amo também, e é óbvio que isso é parte do processo para trazer luz a o que a gente precisa fazer. Mas a partir do momento que a gente vê o que a gente precisa fazer, é o momento de agir, né, gente? Não tem outra forma da gente transformar as coisas que a gente acredita na nossa vida do que através da ação. Inclusive, manifestação. Não é só pensar positivo. Você precisa ativamente fazer os exercícios de manifestação, meditar, se colocar a serviço da vida, né? Porque para cocriar a vida que a gente quer, para trazer para a matéria os nossos desejos, nós precisamos nos colocar a serviço, porque o instrumento de trazer aquilo para a realidade somos nós que estamos aqui na matéria. Eu sempre peço nas minhas orações para os meus guias me orientarem nas minhas ações, para me darem as condições para que eu consiga trabalhar, fazer e produzir o que eu preciso para ter a vida que eu desejo. Eu me coloco à disposição e não de uma forma passiva, esperando que eles me tragam respostas, resoluções, ou até mesmo que eles tomem a atitude no meu lugar. Até porque eu sempre falo para as minhas consulentes de tarô, que às vezes eu abro agenda de tarô, gente, é bem raro, mas às vezes eu abro, inclusive está aberta ainda, se alguém se interessar pode me chamar. Eu sempre falo que a gente utiliza essas ferramentas como um oráculo, no meu caso eu gosto muito do tarô, para a gente entender quais são as energias que estão abertas, as energias que estão travadas, mas a gente precisa agir sobre aquilo. Não adianta você ir numa taróloga, numa numeróloga, em qualquer coisa, esperando que ela vai resolver a sua vida por você. Isso não existe. O que a gente faz ali naquela troca é entender tendências para que você haja. Não adianta vir para uma mentora, para uma taróloga, para uma oraculista, para o que for, e esperar que ela vá resolver toda a sua vida. Ela não vai, ela não tem esse poder. Nós somos seres humanos, ninguém tem esse poder. O que nós temos o poder de fazer, enquanto condutoras de outras pessoas, é entregar as ferramentas e sustentar ali por um tempo aquele caminho de criação. Porque para a gente criar algo e trazer algo para a matéria da vida, a gente precisa, primeiro, sim, alinhar os nossos pensamentos, imaginar aquilo que a gente deseja, né? Desejar profundamente e agir sobre aquilo. Se não, tudo o que você vai ter, se você não age por aquilo que você deseja, presta bem atenção nisso. Se você não age por aquilo que você deseja, tudo o que você tem é simplesmente uma ilusão. Você está presa num ciclo de ilusão, achando que em algum momento alguma coisa vai cair do céu e vai te fazer ter vontade de fazer ou te trazer direcionamento. Não é assim que as coisas acontecem. As coisas acontecem na ação, na força de ação. Nós viemos aqui nesse mundo material e a matéria precisa da ação. Nada no mundo está parado, tudo está em movimento o tempo inteiro. Por que você acha que você tem que ficar parada? Aí que eu não consigo entender. Tudo precisa de você e da sua ação. E eu sei, é cansativo e tem isso, tem aquilo, beleza. Só que eu acho também, gente, eu já falei isso mais de uma vez, eu vou repetir. É muito interessante e importante que a gente entenda o mundo que a gente vive para que a gente olhe bem para as amarras que a sociedade deseja te colocar. Dito isso, isso não é para te prender. Isso é para justamente te fazer agir o contrário para se desviar dessas amarras. Entender que a gente vive no mundo que a gente vive, que ele é assim, que ele tem os seus problemas, que a gente vive sob o regime do capitalismo, que a gente vive numa sociedade patriarcal, entender tudo isso é para te dar poder sobre a sua própria vida e não para você ficar chorando pelos cantos e falando, é realmente muito difícil porque o patriarcado, não sei o que tem, não sei o que lá. Sim, não é fácil. Não é. Mas essa é a realidade que a gente tem. Aí a gente tem duas opções. Ou a gente vai sucumbir a essa realidade
e deixar que ela faça com a gente o que ela bem entende, que a gente já sabe que não é favorável aos nossos desejos, ou a gente não vai deitar para ela. A gente vai olhar e falar, beleza, é isso aqui que eu tenho? O que eu preciso fazer para ter autonomia, para realizar os meus desejos e para ser mais eu mesma o possível dentro dessa sociedade? E assumir os efeitos colaterais disso. E aí talvez seja não ser agradável o tempo todo, não agradar todo mundo, ser a pessoa que às vezes vai trazer o desconforto para o rolê, assim como a Aileen fez na primeira entrevista, ela devolve o desconforto. Vai ser a pessoa que, ai, não, mas tá frio, que preguiça, dane-se, vai ter que levantar, vai ter que se exercitar, vai ter que botar o seu corpo em movimento, vai ser a pessoa que vai ter que ser disciplinada com o cuidado que você tem consigo mesma, porque sabe que ninguém mais vai ter essa disciplina. Eu tava ouvindo esses dias na academia uma aula da Morena Cardoso, que eu sempre cito aqui, eu sou apaixonada e é uma grande mentora para mim. E a aula era sobre neocapitalismo, nem não lembro o nome da aula agora, mas era sobre tudo isso que eu tô falando, sobre a sociedade patriarcal, o capitalismo, não sei o quê. E aí eu postei um vídeo que eu estava na academia, toda gatinha, eu escrevi disciplinada por fora, indomável no fone, que era o que eu tava ouvindo. E até a gente conversou, e a Morena, ela gostou, fiquei toda feliz. E é isso que a gente tem que ser. Disciplinada por fora, porque existem coisas que precisam ser feitas, ponto. Você precisa cuidar do seu corpo, porque um corpo saudável e forte vive mais e vive bem. Não é uma opção, não é um luxo. Você precisa cuidar do seu corpo, porque um corpo forte vive mais e vive bem. E tem força para ir embora a hora que quiser, tem força para se colocar nos lugares que deseja. Corpo forte, corpo saudável, corpo que come comida de verdade, corpo que se exercita. E eu não tô falando que você precisa ir na academia de luxo e comer aspargos todos os dias. É um bom arroz e feijão no prato, dá pra fazer uma caminhada no quarteirão, que seja. O que está ao seu alcance para manter o seu corpo forte, atento e saudável, faça. Porque a gente sabe, não é todo mundo, mas ainda não é todo mundo que tem a condição. Sim, mas você que tá me ouvindo tem. Então você percebe como é até um desperdício? Você não pegar esse privilégio que você tem na tua mão e fazer do seu corpo um instrumento forte e saudável de vida? Ser disciplinada por fora é importante para que a gente viva dentro dessa sociedade. Eu não quero me desinserir dessa sociedade, eu não quero me ejetar, eu não quero me retirar. Eu gosto de viver nessa sociedade, eu gosto de viver em comunidade. Ela tem muitas coisas erradas. Eu quero mudar muita coisa. Eu acho que tem muita coisa que não faz sentido. Mas para isso eu não quero me retirar e viver isolada e não interagir e não me inserir nela. Se para me inserir nela eu preciso cumprir XPTO de regras, vamos cumprir XPTO de regras, mas vamos manter o lado indomável muito ativo. Que é o que a Aileen faz nessa entrevista. Ela precisa sentar ali e fazer a coletiva de imprensa, ela vai dar a entrevista na coletiva de imprensa, mas ela vai mostrar que ela está muito atenta. Muito atenta. Ela sabe muito bem o que ela tá falando. E ela tem uma inteligência absurda. E ela sabe se defender. E ela tem muita confiança. É aqui que a gente mescla a coisa. Ela precisa treinar tantas horas, ela precisa cumprir todos os protocolos, ela precisa seguir todas as regras, mas na hora que ela senta ali e vai responder as perguntas como a Aileen, ela é indomável. A Aileen foi disciplinada na pista e indomável no microfone. E o último vídeo que eu assisti dela, que coroa tudo isso que eu tô falando pra você e reforça ela falando sobre justamente a disciplina. Ela tá falando que o esporte é uma maneira de construção da confiança, que ela não abre margem para esse negócio do que eu tô falando aqui para vocês, se encorajar, pensar, não é no âmbito do psicológico, é prático, é físico. Ela não tem que ficar falando, vai aí, boa garota, porque ela precisa agir sobre aquilo naquele momento. São meses e meses e meses de prática. São meses e meses e meses treinando, deixando de fazer um monte de coisa, estando ali, fortalecendo corpo e mente
para ir para uma Olimpíada. Ela fala uma frase que é: o esporte é evidência no lugar de afirmação. E essa frase me pegou muito. Essa frase que eu queria trazer para vocês, porque a gente precisa de evidências dessa autoconfiança. A gente precisa construir a autoconfiança a ponto que ela fique evidente. E não adianta ficar se afirmando: eu sou bonita, eu vou conseguir, eu sou boa. Não adianta se afirmar. Não adianta ficar dizendo para você apenas as coisas. Precisa ser evidente. E onde está a evidência? Quando você vê o seu progresso. Quando você vê que você está aparecendo todos os dias para fazer aquilo que você se propôs a fazer. Quando você vê que aparecer todos os dias para fazer aquilo que você se propôs a fazer, começa a te gerar um resultado. Evidência. Não está gerando resultado. O que a evidência te aponta? Onde que você precisa melhorar? O que você precisa mudar? O que você precisa fazer? Não é sentar e ficar afirmando que vai dar certo. É olhar para a evidência e sentar e falar: beleza, e agora? Como é que eu sigo adiante? Eu falei para vocês, acho que ano passado, fazer as coisas como eu fazia me trouxe até aqui e eu sou muito grata, mas eu sei que não vai me levar adiante. Esse ano eu já comecei, eu contratei uma assessoria financeira. Já tô fazendo todo o balanço da empresa, a gente tá com outros projetos, a gente tá olhando pra frente, porque eu olhei a minha volta e falei: beleza, eu quero ir pra lá. Isso aqui que eu fiz até agora me leva pra lá? Não. O que eu preciso mudar realmente pra eu chegar lá? E estamos mudando. Algumas coisas se mantêm e outras coisas precisam mudar. Evidência e não afirmação. Ela fala: você não fica dizendo a você mesma que você consegue aguentar pressão ou que você é muito boa. Você faz isso. É o que você faz todos os dias. Todos os dias você tá lá chegando no treino. Todos os dias você tá lá tendo que cair e levantar e aprimorar e aprender. Todos os dias você está lidando com a pressão. E vendo a sua evolução. Então não existe argumento, não existe afirmação. E aí ela fala que não é que ela olha assim antes de entrar, por exemplo, pra competir e fala: vamos lá e não sei o quê. Não, é um negócio que já está posto. Ela construiu essa confiança. É só olhar pra toda a história, olha pra tudo que você fez até aqui. Você não tem que ficar, sabe, se dando essa forcinha que ela acaba sendo muito psicológica e só aquele vai, garota, você consegue, que não faz sentido. Olha pra tua trajetória. Você tem que olhar pra sua trajetória. Você tem que olhar para as coisas que você fez todos os dias. O quanto você foi comprometida, disciplinada com você mesma para chegar até aqui. Isso é confiança construída. Isso sim é autoconfiança. E é por isso que no caso dela, ela encoraja as meninas a entrarem no esporte. E eu acho que realmente faz toda a diferença. Mas eu, por exemplo, não era uma garota dos esportes. Eu não gostava dos esportes. Mas o que eu gostava? Do teatro. Que pra mim é a mesma coisa. Eu tava falando com uma mentorada que eu nunca gostei de improvisação no teatro. Sempre achei chato. Mas eu tinha que fazer. Não tinha outra opção. E ao mesmo tempo que eu nunca gostei, todas as vezes que eu entrava em cena e improvisava, era ruim. Eu sou péssima de improviso. Mas uma coisa que eu fui ganhando é a confiança de estar em cena nas peças quando eu sabia o que precisava ser dito, mesmo que alguém esquecesse a fala ou eu esquecesse a fala, eu tinha confiança de que eu ia aprender a me virar. Porque eu treinei esse improviso, porque eu ensaiei que nem uma maluca. Eu sabia essa peça de cabo a rabo, eu sabia onde a história precisava chegar. Então, mesmo que eu esquecesse o texto, mesmo que eu tropeçasse em cena, mesmo que desse alguma coisa muito errada, eu sabia, e os meus colegas sabiam na cena, para onde a gente tinha que conduzir aquela história. E foram os meses e meses de ensaio, os improvisos, que me deram essa capacidade de lidar com as coisas, de pensar rápido ali na última hora. Então, eu não posso olhar para minha trajetória e falar: eu penso rápido e eu ajo rápido porque por sorte. Não, eu fui treinada. Eu fui treinada para isso. Ina, você se comunica muito bem. Eu fui treinada para isso. Óbvio, eu falo muito desde criança, mas eu treinei, eu aprendi, eu estudei. Então, por que eu vou ficar insegura na hora de me colocar aqui na frente dessa câmera se é o que eu treinei para fazer? Então, às vezes, não te falta ficar batendo a mãozinha no teu ombro, afagando a tua cabeça e dizendo boa garota. O que te falta é ação.
É aprender como fazer aquilo que você precisa. É se colocar em movimento e começar a construir essa confiança da única forma que ela se constrói, que é na ação. A Aileen tem 22 anos. Eu fico muito feliz de ver que ela já entendeu isso. Eu acho que no mundo do esporte isso deve ser realmente muito comum. E eu achei que ela tem trazido pérolas nessas entrevistas. Eu recomendo muito que vocês vejam. Eu vou deixar os vídeos que eu citei aqui e eu não coloquei. Eu vou deixar todos na descrição para vocês verem. Você tá acompanhando a Olimpíada de Inverno? Não sei se você já viu esses vídeos por aí. Me deixa saber aqui nos comentários que eu quero saber também. Eu gosto de ver a Olimpíada de Inverno, eu não vejo tudo, mas algumas coisas eu vejo. E os vídeos da Aileen chegaram para mim no meu feed. E eu estou completamente encantada. Já comecei a segui-la, porque eu achei muito maravilhoso o que ela tá espalhando por aí de mensagem. Principalmente porque ela não tá com um discurso motivacional. Ela está com um discurso de confiança. Ela tem uma postura, uma voz e um olhar de confiança. E eu acho que isso é fantástico. É uma mulher que sabe exatamente quem ela é. Eu acho que é uma ótima referência pra gente aqui. Então é isso, a gente se vê na semana que vem. Semana passada nós não tivemos vídeo por umas questões pessoais, eu não consegui trazer pra você, mas já estamos de volta. Como você sabe, todas as informações do meu trabalho estarão aqui embaixo. Quero só reforçar que teremos evento presencial em São Paulo no dia 30 de maio. O Território de Criação é um evento de dia único, a gente vai ficar o dia inteiro juntas, numa casa muito gostosa na Vila Madalena, pra gente poder trabalhar a nossa criatividade e expressão do desejo. Além disso, teremos mais novidades muito em breve. Na semana que vem eu conto pra você, porque temos residência criativa, que eu já tinha comentado com vocês na Praia dos Carneiros. A gente adiou a data da Praia dos Carneiros pro segundo semestre e nós teremos um outro destino da residência criativa. Então, segundo semestre, a partir do finalzinho de julho, nós temos 2 destinos diferentes para residência criativa. Semana que vem eu trago todos os detalhes para vocês, mas já dá para vocês entrarem na lista de espera e ficar sabendo aqui embaixo, tá bom? A gente se vê na próxima semana. Beijos!